Depois de seguir sua rotina completa de exercícios matinais, Kylo vai para a escola e faz um discurso como candidato a presidente do Comitê Verde. Ele diz para todo mundo na multidão que eles são feios e que devem aceitar a situação ruim. Todo mundo aplaude enquanto ele aponta que vão votar nele não porque ele se importa com o meio ambiente, mas porque ele é bonito, rico e popular, sem falar que seu pai é um âncora famoso de notícias. A candidata a tesoureira, Lindy, o observa com curiosidade, mas no meio da multidão, Kendra fica enojada e sai da sala furiosa. Depois, nos corredores, Kyle descobre que todos os seus cartazes de campanha foram vandalizados. Kendra não esconde que foi ela quem fez aquilo e começa a insultar Kyle, que imediatamente responde com mais insultos. Depois de uma breve discussão, Kyle se vira para Lindy, que não cai na provocação dele e apenas aperta sua mão. Mais tarde, em casa, o pai de Kyle, Rob, não para de falar sobre a aparência das pessoas e como estar bem apresentado é a chave do sucesso. Kyle fica frustrado porque o pai mal presta atenção nele. Ele manda uma mensagem e quase consegue um momento, mas Rob se afasta quando recebe outra ligação. A empregada Zola tenta puxar assunto e menciona sua família, que ainda está no país de origem dela, mas Kyle ignora e chama de história triste. No dia seguinte, Kyle ganha a eleição e recebe uma mensagem de um amigo dizendo que Kendra está furiosa com isso. Quando a vê passar, ele finge ser amigável e a convida para sua festa de comemoração. Naquela noite na festa, a namorada de Kyle fica brava porque ele comprou a flor errada para ela. Como ela se afasta, Kyle coloca a rosa no bolso do paletó e conversa com Lindy, que está trabalhando como garçonete para juntar dinheiro para uma viagem ao Machu Picchu. Eles conversam por um tempo e Lindy convence Kyle a tirar uma foto juntos para o jornal da escola. Kyle dá a Lindy a rosa branca e ela explica que essa flor significa "sou digno de você". Depois que a foto é tirada, Kyle percebe que Kendra chegou e começa a insultá-la na frente de todo mundo por achar que ela realmente queria estar ali. Kendra explica que só veio dar uma segunda chance para ele e que ele desperdiçou. Então ela diz para ele aceitar a situação ruim. Enquanto ela encara Kyle com muita intensidade, ele começa a se sentir tonto e vai embora. Kyle tenta se distrair na pista de dança, mas ainda se sente mal e continua sentindo os olhos intensos de Kendra. Ele sai correndo do prédio e vê um homem com tatuagens no rosto antes de um ônibus passar promovendo o programa de Rob. Uma mulher por perto parece ter o rosto de Kendra e um carro quase atropela Kyle quando ele atravessa a rua. Mesmo se sentindo péssimo, Kyle consegue chegar em casa e corre para a varanda em busca de ar fresco. De repente, Kendra aparece atrás dele, revelando que é uma bruxa de verdade. Ela agarra o braço de Kyle e uma tatuagem de árvore aparece nele enquanto ela o amaldiçoa, dizendo que ele tem um ano para encontrar alguém que o ame. Flores surgem na árvore enquanto Kendra explica que depois desse ano, quando as flores voltarem a florescer, se ele não tiver ouvido palavras de amor, ele ficará assim para sempre. Quando ela se afasta, Kyle vê o reflexo dele na janela e fica devastado ao descobrir que se transformou em um monstro. Há cicatrizes, tatuagens e metais no rosto dele, e as sobrancelhas agora têm as palavras aceitar e situação ruim. Enquanto Kendra desaparece, Kyle tira a camisa e percebe que o resto do corpo está na mesma condição. Algumas horas depois, Rob chega e descobre que Kyle está sentado no escuro. Rob fica confuso e acende as luzes ao mesmo tempo que Kyle acidentalmente quebra um espelho tentando impedi-lo. Horrorizado, Rob leva Kyle ao melhor médico da cidade, que explica que Kyle está perfeitamente saudável, mas que a pele dele não vai mudar, não importa o que façam. Rob continua implorando por uma solução, como um transplante de rosto, dizendo que eles arriscariam tudo. Percebendo que o pai só pensa em si mesmo, Kyle volta para o carro com raiva. No dia seguinte, Rob leva Kyle para morar em uma casa particular fora da cidade e até o abraça. Depois, Rob sai para trabalhar e nunca mais volta. Então Kyle tem que lidar com o fato de que sua única companhia agora é Zola. Seus amigos na escola foram informados que ele foi para a reabilitação, mas conforme as semanas passam, eles começam a se questionar se isso é verdade e até teorizam que ele está preso. Kyle tenta se manter ocupado com exercícios e internet, mas é atingido pela depressão e pelas constantes faltas do pai. Conforme o tempo muda, a tatuagem de árvore dele também muda para acompanhar a estação. Um dia, um homem cego chamado Will
Will chega à casa. Acontece que ele é um tutor enviado por Rob para Kyle não ficar para trás nos estudos. Quando Kyle tenta insultá-lo e ser sarcástico, Will devolve tudo sem hesitar. Kyle também desabafa, dizendo que o pai contratou um cara cego, mas Will não se abala. Naquela noite, Kyle assiste ao programa de Rob, ainda se sentindo magoado. Ele pergunta a Zola sobre os filhos dela e sente ciúmes de quanto ela os ama. Então Kyle liga para o pai e deixa uma mensagem no correio de voz, cancelando seus encontros e dizendo que é hora de parar de fingir. Para lidar com sua dor emocional, Kyle sai para andar de moto. Depois de ultrapassar o limite de velocidade por horas, ele encontra uma festa à fantasia e decide entrar, já que acham que ele está usando uma fantasia. Ele fica surpreso ao encontrar Kendra lá e implora para ela acabar com a maldição, mas ela se recusa e se perde no meio da multidão. Kyle continua procurando e descobre que sua namorada agora está namorando o melhor amigo dele. Ela até admite que está feliz que Kyle sumiu, porque sempre sentiu que precisava ser má para mantê-lo entretido. Furioso, Kyle chuta algumas decorações e Lindy aparece pedindo para ele ter mais cuidado. Ela também nota a namorada de Kyle com o novo cara dela e mostra desaprovação. Sem saber com quem está falando, ela menciona como respeitava Kyle por dizer as coisas como via, mesmo que ele fosse cruel, e o chama de uma dose de vida. No dia seguinte, Kyle acorda impressionado ao ver Will jogando dardos. Como Kyle ainda não quer ter aulas, eles trocam histórias do ensino médio, e Will conta como continuou namorando mesmo depois de ficar cego. Inspirado com isso, Kyle olha as redes sociais e encontra a foto que tirou com Lindy meses atrás, percebendo que não consegue parar de pensar nela. Ele vai até a cidade e fica do lado de fora da casa de Lindy, observando-a pela janela por um tempo. Algum tempo depois, Kyle percebe que Will sempre faz questão de se vestir bem e comenta que a aparência é importante até para um cara cego. Mas Will explica que não se trata de como os outros o veem, e sim de como ele se vê. Então Kyle olha suas próprias redes sociais e percebe que são apenas fotos narcisistas dele mesmo. Suas informações no perfil também têm insultos vazios que não mostram personalidade nenhuma. Enojado com sua atitude, Kyle apaga a conta e escreve "não sou mais eu" como justificativa. Nos dias seguintes, Kyle continua visitando a cidade para observar Lindy de longe e sorri toda vez que a vê sendo gentil com estranhos. Logo, Will e Zola perguntam sobre suas saídas e quando ouvem que ele está vendo uma garota, acreditam que Kyle está fazendo progresso. Eles comemoram jogando golfe no telhado. Uma noite, Kyle vê Lindy sair de casa apressada porque não consegue encontrar o pai. Ele a segue e a encontra em um beco, onde dois traficantes armados estão cobrando o dinheiro que o pai dela deve, ameaçando machucá-la. Kyle pula a cerca e empurra um dos traficantes, fazendo o pai de Lindy se esconder. O outro traficante joga Lindy escada abaixo antes de também fugir. Então Kyle pega Lindy, que está inconsciente, e a deixa dentro do prédio dela. De repente, ele ouve um tiro e corre de volta para o beco, onde descobre que o pai de Lindy atirou em um dos traficantes e o outro está fugindo, prometendo matar Lindy em vingança. Kyle rapidamente desarma o pai dela e tira uma foto do rosto dele, pedindo para deixá-lo proteger Lindy em troca de não contar nada para a polícia. No dia seguinte, Lindy chega à casa de Kyle claramente furiosa com o pai por arruinar a vida dela desse jeito. Ela exige ver o dono da casa, mas Kyle não tem coragem de sair e Zola tem ordens de se referir a ele como Hunter, em vez de seu nome verdadeiro. Quando ele verifica as redes sociais, percebe que o status de Lindy diz "no inferno". À noite, Kyle coloca uma máscara e tenta levar comida para Lindy, mas ela não abre a porta e se recusa a falar com ele. Kyle não desiste e continua deixando presentes caros para ela, como bolsas e joias, mas Lindy não se impressiona. Da próxima vez que Kyle manda Zola comprar um presente caro, Zola comenta que ele só está comprando as mesmas coisas que dava para a namorada anterior. Em vez de tentar comprar o amor de Lindy, ele deveria se interessar por quem ela realmente é. Mais tarde, Kyle se aproxima do quarto dela e ouve Lindy falar com uma amiga ao telefone, reclamando de todas as coisas que sente falta na vida. De repente, ela o vê e o chama de esquisito por estar rondando usando uma máscara. Ela exige saber por que está ali, então Kyle explica que o pai dela a ama tanto que ficou desesperado
para protegê-la. Lindy se acalma e aceita as jujubas que Kyle oferece. Depois disso, Kyle começa a se esforçar mais. Ele escreve todos os sentimentos dele em uma carta e olha com atenção as redes sociais dela, descobrindo que Lindy ama rosas. E isso faz com que ele decida construir uma estufa no telhado. Ele passa semanas trabalhando duro e precisa tomar cuidado para não ser visto por Lindy, que finalmente começa a sair do quarto e faz amizade com Will. Com o Natal se aproximando, a árvore tatuada no corpo de Kyle se ilumina com decorações. Uma noite, Lindy surpreende Kyle enquanto ele assiste TV e ele mantém o rosto escondido sob o capuz enquanto conversam. Eles se dão muito bem e fazem várias piadas sobre o programa que estão assistindo. Quando Kyle convida Lindy para acompanhá-lo nas aulas, ela aceita feliz. Isso inspira Kyle a finalmente se revelar e, para sua surpresa, Lindy não fica assustada nem enojada. Ela apenas diz que já viu coisa pior. Na manhã seguinte, Kyle corre animado para acordar Will e diz que finalmente vai aceitar as aulas. Mas Will deve fingir que já fazem isso há um tempo. Ele também pede para Will fazê-lo parecer inteligente, o que Will acha impossível. Depois, Kyle pede ideias a Zola para impressionar garotas e ela diz que ele deve mostrar quem ele realmente é. Naquele dia, Kyle finalmente leva Lindy à estufa, que está cheia de rosas de todas as cores. Ele também imprimiu um poema para impressioná-la, mas ela já conhecia, o que arruína seus planos de parecer inteligente. Logo, as aulas começam e todos os dias os dois leem belos poemas de amor um para o outro, ficando mais próximos a cada palavra. O inverno passa rápido e quando a primavera começa, Kyle vê a primeira flor aparecer em sua tatuagem. Ele vai até a cidade para encontrar Kendra e pedir mais tempo. Quando ela recusa, ele explica que agora se importa com as pessoas e, em vez de mais tempo com Lindy, ele pede para que Will recupere a visão e Zola traga sua família, dizendo que eles merecem por estarem presos com ele. Kendra concorda em fazer isso apenas se ele conseguir atingir seu próprio objetivo. Naquela noite, Kyle encontra Lindy olhando a foto antiga deles nas redes sociais. Lindy diz que Kyle era só um babaca da escola, mas aponta que Hunter a lembra dele. Ela acha que Kyle estava escondendo algo bom sob sua atitude ruim e até admite que já teve uma queda por ele. Cheio de esperança, Kyle leva Lindy para a cidade e eles invadem o zoológico. Lá, Kyle conta como o pai disse que a mãe dele os abandonou e o pequeno Kyle se escondia naquele lugar para assistir a um documentário. Era sobre uma mãe elefante que voltou ao lugar onde deixou os ossos dos filhotes um ano depois, e Kyle não consegue imaginar como é esse amor. Lindy também não consegue imaginar e segura a mão dele. Depois eles assistem o nascer do sol no telhado e Lindy adormece no colo de Kyle. Ele diz que a ama e a leva para o quarto, onde vê uma mensagem no computador dela perguntando sobre a viagem ao Machu Picchu. Aparentemente, Lindy estava planejando fugir com um amigo em breve. No dia seguinte, Kyle pergunta a Zola e Will se deveria deixar Lindy ir. As flores no braço dele mostram que restam apenas alguns dias. Então, os dois dizem para ele tentar um último grande gesto romântico. Usando a limusine do pai, Kyle leva Lindy para a casa do lago da família. Durante a viagem, Lindy recebe uma mensagem dizendo que o pai foi preso, então é seguro para ela voltar para casa, mas ela simplesmente apaga a mensagem. Quando chegam à casa, Lindy explica que a mãe morreu e cuidar do pai viciado tem sido um inferno, por isso ela planejou a viagem para fugir. Mas esses últimos meses vivendo com Kyle foram a pausa de que ela precisava. Depois eles saem para caminhar de mãos dadas e Kyle joga a carta para ela. Lindy tropeça ao pegá-la e Kyle a ajuda a cair suavemente, deixando-os numa posição constrangedora. Eles estão prestes a se beijar quando o telefone de Lindy toca. A ligação traz más notícias. O pai dela está no hospital porque sofreu uma overdose. Kyle a leva imediatamente até a estação de trem e antes de partir, Lindy diz que ele é um bom amigo. Durante a viagem de trem, Lindy lê a carta e descobre a confissão de amor. Mais tarde, depois de visitar o pai, ela continua deixando mensagens no correio de voz de Kyle, mas ele se recusa a falar com ela. Ele acredita que Lindy só o vê como amigo e ficará brava com a carta. Quando Lindy começa a ligar também para Will e Zola, eles convencem Kyle a parar de ser covarde. Momentos depois, Kyle vai até a escola, onde todos o olham com estranheza por causa de seu rosto diferente. Ele pede desculpas para Lindy
Lindy e explica que não se sente feio perto dela. Então Lindy responde que ele não é, antes de finalmente beijá-lo. A última flor aparece no braço dele e Kyle diz para ela ir na viagem porque ela merece. Ao sair, Lindy diz que o ama. Kyle começa a caminhar para casa, sentindo os olhos de Kendra sobre ele novamente. Nesse momento, ele para e olha o próprio reflexo, descobrindo que voltou ao normal. Agora, em seu braço, há apenas uma rosa no lugar da árvore inteira. De repente, Lindy sai porque não quer partir sem Hunter afinal, mas ela não o reconhece. Kyle a segue e quando Lindy tenta ligar para Hunter, o telefone de Kyle toca. Eles dizem que finalmente conseguem imaginar aquele amor e compartilham outro beijo. Ao mesmo tempo, Zola recebe os green cards para trazer sua família e Will volta a enxergar. Enquanto isso, na emissora de notícias, Rob recebe uma nova estagiária sem saber que é Kendra, pronta para ensinar uma lição para ele também. Alguns dias depois, Kyle e Lindy estão aproveitando as férias em Machu Picchu.